Buenos! Meu nome é Marcela Bueno, eu sou médica e eu atuo na área da medicina funcional integrativa. E eu trouxe hoje o lipedema como assunto para a gente esclarecer algumas dúvidas e tentar entender melhor sobre esse diagnóstico. O lipedema é um acúmulo anormal de gordura no tecido subcutâneo. Geralmente acomete mulheres e na maior parte delas está localizado em perna, em coxa, em glúteo, mas ainda é uma doença com o diagnóstico muito confundido com outras condições. O que aconteceu? Em 2018, a Sociedade Europeia de Linfologia solicitou para a OMS que fizesse uma classificação adequada para essa condição de acúmulo anormal de gordura. E foi aí que surgiu o CID, que caracteriza exatamente esse tipo de acúmulo de gordura no tecido subcutâneo. Existem alguns médicos que conseguem fazer esse diagnóstico de maneira mais clara, clinicamente, mas nem todo mundo tem contato com pacientes com esse quadro clínico. E os pacientes tentam fazer o diagnóstico em casa porque o lipedema é muito confundido com linfedema e com obesidade. O que seria o linfedema? O linfedema é uma condição que pode ser congênita, ou seja, o paciente pode nascer com aquela condição, ou adquirida, onde os vasos linfáticos estão acometidos. Então, a drenagem linfática do paciente fica acometida e ele começa a ter edema e um quadro muito semelhante com o lipedema. Já a obesidade é um acúmulo de gordura, geralmente em todo o corpo, que pode ser simétrico ou não. No lipedema, ele começa a apresentar características clínicas, geralmente, na puberdade, na adolescência da mulher. Esse acúmulo de gordura geralmente é acompanhado de dor. Não é simplesmente uma celulite. Algumas mulheres apresentam hematomas, elas ficam roxas e não entendem o motivo. Nódulos palpáveis, dolorosos, são sentidos por essas mulheres. Existe uma assimetria nesse acúmulo de gordura. Geralmente acontece de maneira ou unilateral ou bilateral, mas numa região específica. Lembrando, também pode acometer homens, mas a grande maioria são mulheres. E, como é uma condição recentemente classificada como doença, existe ainda muito ausência de diagnóstico ou o manejo de maneira inadequada. E existem várias teorias sobre qual o real motivo da paciente apresentar o lipedema. Desde o excesso de citocinas inflamatórias, a desregulação hormonal, uma desregulação no receptor de estrogênios natural da mulher, e tudo isso ainda está sendo muito estudado. Fato é, a mulher que apresenta um acúmulo anormal de gordura, geralmente em membros inferiores, com nódulos palpáveis, dolorosos, hematomas, edema nas pernas, sensação de peso na perna. A mulher pode estar num peso ideal, um peso corporal ideal, porém, ainda assim apresentando esse acúmulo diferenciado naquela região. Essa mulher ela vai ter que ser diagnosticada clinicamente pelo médico. Se essa mulher começa um tratamento de modulação hormonal, fazendo com que estradiol e progesterona estejam regulados proporcionalmente falando. Além disso, diminuição dessas citocinas inflamatórias. Então, cuidando do intestino, da microbiota intestinal, do ciclo circadiano, regulando o horário de dormir, horário de acordar, fazendo atividade física, ganhando massa muscular. Além de uso de fitoterapia, trazendo auxílio nesse processo de desinflamação, uso de ômega 3, e em muitas situações existe sim a necessidade de fazer realmente auxílio com as mãos, num sistema de drenagem mesmo, para ajudar o corpo a fazer aquela drenagem linfática, inclusive, porque existe na mulher com lipedema muito comprometimento microvascular. Então, entende que essa condição vai muito além de olhar para uma gordura localizada com celulite e classificar aquilo como lipedema? A mulher que apresenta, de fato, um lipedema diagnosticado pelo médico, ela tem que entender que essa condição é crônica, é progressiva, é dolorosa e se ela quiser manter-se bem, não só esteticamente, mas sentindo-se bem, ela precisa regular todos os hormônios, esse funcionamento intestinal, com microbiota intestinal adequada, controlar as citocinas inflamatórias para sempre. Não tem uma cura, não tem um remédio milagroso, é uma sinergia de tratamentos em prol de um resultado. É muito importante trazer também que, muitas vezes, apesar de a gente fazer tudo isso,
o resultado não é suficiente. Nós temos muitas tecnologias em favor da mulher com lipedema hoje. Desde o uso, por exemplo, de ultrassom microfocado, temos aí Ultraformer, temos outras tecnologias também, Ultraformer que geralmente as pessoas têm mais contato. A gente pode contar com crioterapia em muitas situações. Algumas mulheres realmente não vão conseguir bons resultados com tratamentos não invasivos e precisam de lipoaspiração. Então entende que é um tratamento que envolve o olhar médico, a nutrição, o auxílio com tecnologias, muitas vezes, como eu citei, necessidade de drenagem linfática com auxílio de mãos de uma profissional que saiba exatamente como tratar essa condição. A gente pode associar também o uso de meias elásticas compressivas, porque elas auxiliam no retorno venoso, auxiliando a drenagem. A gente pode também lembrar que essa mulher, ela precisa entender o corpo dela e aquela sensação de peso que muitas vezes ela traz nas pernas, precisa realmente do repouso. É imprescindível que ela tenha um treino de força para ter massa muscular, mas ela também precisa respeitar esse momento e permitir que as pernas sejam elevadas para facilitar o retorno, para que aquela inflamação seja controlada. Aí eu tenho que deixar também como informação adicional que a gente já tem muitos estudos trazendo metformina, por exemplo, que é uma medicação que em tese surgiu para tratamento de diabetes e hoje já a gente fala que é uma droga reposicionada, porque ela tem vários benefícios como colaterais. A metformina é usado, inclusive, para manter as células mais jovens, mesmo para pessoas não diabéticas, lógico que com acompanhamento médico e indicação da dose, do horário de tomada, e se existe, de fato, a necessidade. E a metformina ajuda muito as pacientes com lipedema. Também a diosmina com esperidina, que teoricamente era usada até então na medicina tradicional para pacientes com insuficiência venosa, quadros não necessariamente que envolviam celulite ou acúmulo de gordura. Hoje a gente já vê que o fato de atuar nos vasos sanguíneos, favorecendo o retorno venoso, inclusive, ajuda essa mulher que tem um lipedema a ser tratada. Então, se eu puder resumir para vocês, qual seria o ideal, primeiro, para que você trate seu lipedema? Primeiro que você tenha um diagnóstico adequado. Muitas vezes você está achando que é lipedema e pode ser um sobrepeso, pode ser uma inflamação, ou pode ser um linfedema. Tendo o diagnóstico fechado, então vamos lá. Controlar peso, ganhar músculo, usar meia compressiva, associar fitoterapia no sentido anti-inflamatório, para ajudar nessa regulação das toxinas inflamatórias. Aí eu trago para vocês o uso, por exemplo, de cúrcuma, o uso de ômega 3. Além disso, em alguns casos é interessante associar a metformina, diosmina com esperidina e avaliar se há necessidade de intervenção invasiva ou não para de fato resolver esse problema. Agora, o mais importante, não é interessante fazer o diagnóstico e o tratamento sozinha. Eu trouxe as informações para que você se avalie e entenda que, além de ser uma condição que ainda está em estudo, é multifatorial, precisa de uma abordagem multidisciplinar e, sim, é possível amenizar o desconforto do lipedema e, esteticamente, deixar a mulher linda, confortável para usar roupa mais curta, confortável para usar um biquíni e tendo qualidade de vida no seu dia a dia. Então procure um médico, procure ajuda e siga o tratamento, que com certeza você vai obter sucesso e qualidade de vida. Um beijo.